Paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Amém? Aqui fala o presbítero Jeová. Um bom dia para todos. Nesse dia maravilhoso, nessa quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo e me vendo neste momento. Eu sou o presbítero Jeová. Estou fazendo esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês algo que eu acabei de receber de Deus. Eu estou aqui em Lolé, no Algarve, em Portugal, e passando por estas ruas dessa cidade maravilhosa, eu pude observar que aqui tem um cemitério. E eu resolvi entrar nesse cemitério. De momento eu não sabia o porquê, o motivo pelo qual eu estava entrando neste lugar. E de repente, quando eu entrei nesse lugar, o Espírito de Deus começou a me orientar. O Espírito de Deus começou a falar comigo algo que eu quero vos compartilhar nesta manhã. A mensagem de Deus, eu quero já iniciar dizendo que antes de mais nada, eu deixo alguns versículos para a nossa breve meditação, que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Estando Jesus Cristo, nosso Senhor, caminhando por estas terras, ele observou que havia uma grande multidão ao seu redor, em torno de si. E ele ordenou para que passassem para outro lado. E de repente, chegando perto dele um escriba, começou a lhe perguntar: mestre, posso te seguir? Deixa eu te seguir? Jesus então, sondando o coração daquele escriba, porque os escribas naquela época eram homens dotados de conhecimento da letra, e eram homens que procuravam muito reconhecimento. E de repente, Jesus, sondando o coração dele, percebendo isso na vida dele, disse-lhe: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É bem verdade que para servir a Cristo, devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, que significa ter compromisso, ter comunhão, perseverar fazendo a vontade do Pai. Então, queridos irmãos, aquele escriba se entristeceu, ficou desanimado, ao ponto de não haver resposta. Não sabemos, pela luz da Bíblia, se aquele escriba seguiu Jesus ou se ele não seguiu. Sabemos que Jesus Cristo disse para ele essas seguintes palavras, ao ponto dele começar a analisar se verdadeiramente ele queria seguir a Cristo, para que o nome do Pai fosse glorificado, ou se ele queria servir a Cristo só apenas para ter um reconhecimento. Amados irmãos, e quando Jesus chegou perto de um homem, ele disse: segue-me. Aquele homem então começou a questionar algo que eu quero vos trazer aqui nesta manhã, que é o assunto desta palavra, é a palavra-chave, melhor dizendo, desta narrativa, deste acontecimento, dessa situação a qual eu estou envolvido aqui nesta manhã. Quando aquele homem ouviu o chamado de Jesus Cristo, aquele homem respondeu as seguintes palavras: Senhor, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Jesus, olhando para aquele homem, disse-lhe: deixai que os mortos sepulte os seus mortos, porém vai tu e anuncia o reino de Deus. O que eu entendo com isso, queridos, é que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele homem: deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, há muitas pessoas que perderam o vigor da vida, há muitas pessoas que já não sonham mais, há muitas pessoas que já não têm mais um objetivo, mas você vai anunciar vida, você vai profetizar vida para essas pessoas. Você tem a palavra de Deus para essas pessoas. Como Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos, o Senhor então respondeu para Ezequiel o que ele precisava de ouvir, o que ele precisava de saber. Porque no nosso coração há muitas dúvidas, mas uma resposta de Deus, ela é capaz de nos responder todas as perguntas em uma só vez. Basta uma palavra de Deus para que todas as coisas se resolvam. Basta apenas uma palavra da boca do Senhor, a boca santa de Jesus Cristo, para que tudo volte ao seu devido lugar. E quando Ezequiel contemplou aquele vale de ossos secos, desconjuntados,
O Senhor perguntou para ele: pode esses ossos reviver? E ele disse: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor respondeu para ele: profetiza ao filho do homem. Profetiza. Então, queridos irmãos, o que eu quero vos dizer acerca disso, a respeito disso, é que nós devemos profetizar vida aonde não tem. Nós devemos acreditar na recuperação do ser humano. Devemos acreditar na restauração, independentemente do estado ou da condição que o homem se encontra. É possível que ele possa ser transformado. É possível que ele seja restaurado, liberto, independentemente. Eu estou aqui dentro desse cemitério. Muitas dessas pessoas, elas já não têm mais a oportunidade que muitos de nós temos. Muitas dessas pessoas, elas morreram não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Muitas delas morreram sem Cristo. Muitas delas perderam a salvação. Algumas delas morreram por causa das drogas. Algumas delas morreram por causa envolvido na prostituição, na criminalidade, por causa da corrupção deste mundo. Muitas dessas pessoas morreram de acidente. Muitas dessas pessoas morreram de doenças. Muitas dessas pessoas morreram sem salvação. E nós devemos fazer alguma coisa para aqueles que estão vivos fisicamente. Porque a pior morte, queridos, é a morte espiritual. A pior morte é aquela morte que a pessoa já não sente mais o vigor de viver. A pior morte é aquela que a pessoa já não quer mais saber de Deus. A pior morte é a morte que parasita a pessoa, deixa a pessoa estagnada, cauterizada, presa nas concupiscências da carne. Esta é a pior morte. Mas enquanto a vida, a esperança, há muitas pessoas vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Não seja apenas mais um, querido. Deus te chama para profetizar a vida. Deus te chama para você se levantar, se erguer, se coloca de pé, que Deus falará contigo. Não fique prostrado, não fique caído por causa do pecado. Se arrependa, se converta, volte ao primeiro amor, erga a tua cabeça, a vida continua. Não seja apenas mais um que morreu sem Cristo, não seja apenas mais um que morreu sem salvação, mas faça a diferença nessa terra. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Muitos hoje em dia sonhavam em ser grandes pregadores, já não sonham mais. Sonhavam em ser grandes levitas, já não sonham mais. Sonhavam em abrir igrejas em vários lugares, em pregar em várias nações. Não somente sonhavam, como também faziam. Muitos oravam pelas madrugadas, já não oram mais. Muitos jejuavam, muitos iam para monte, já não vão mais. Muitos faziam e já não fazem mais. Mas eu quero te dizer nesta noite, através da palavra de Deus, deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Porém vai tu e anuncia a vida, profetiza a vida, profetiza ao Filho do Homem. Deus, Ele conta contigo nesta terra. Anuncia o reino de Deus, pregue sobre o arrependimento, pregue sobre a santidade, pregue sobre a vinda de Cristo. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Você que se desviou da verdade, você que se afastou, é tempo de voltar. Você que está fazendo a obra, é tempo de fazermos mais para o Senhor. Você que está parado, é tempo de andar, é tempo de correr, é tempo de se dedicar, é tempo de perseverar. Deixe o comodismo, afaste-se da frieza e proclame o Evangelho de Cristo. Volte ao primeiro amor, querido. Olhe para as cartas que foram escritas para as igrejas que estavam na Ásia Menor. Olhe lá para aquelas 7 cartas. Relembre da carta escrita à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece os teus sonhos. O Senhor conhece a tua vida. Mas Ele diz para alguns: tenho porém contra ti que deixar-te o primeiro amor. Arrependa-te e volte, porque se não te arrependeres, o
Senhor disse: tirarei o candeeiro, tirarei do teu castiçal, tirarei a luz, tirarei o teu nome, tirarei a tua vida. Não seja apenas mais um, querido. Anuncia o reino, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. É tempo de nós pregarmos o evangelho. O Senhor me fez entrar neste lugar para me despertar. O Senhor me fez entrar neste lugar para que eu pudesse ver quantas pessoas que morreram sem Cristo. Talvez algumas delas estão descansando no Senhor, mas algumas delas também perderam a salvação. Queria não acreditar nisso, mas é a verdade. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele está fazendo um chamado. Ele está dizendo, como ele disse para o profeta Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus quer levantar homens e mulheres nesses últimos dias dispostos a fazer a sua vontade, a sua obra. Diga para o Senhor nessa manhã, diga para o Senhor neste dia de hoje, diga para o Senhor nessa tarde, nessa noite, independentemente da hora ou do dia que você vê esse vídeo e ouvir essas palavras, diga para o Senhor nesse exato momento: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Confesse seus pecados, se arrependa. Da mesma sorte que Isaías teve uma visão da glória de Deus e ele pôde sentir a sua transgressão, porque quando nós estamos nos aproximando de Deus, começamos a sentir a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa fraqueza, as nossas falhas começam a vir à tona, ao ponto de nós nos arrepender, ao ponto de nós confessar e ao tempo de nós deixar, alcançando de Deus a misericórdia. Assim Isaías fez, ao ponto de Deus purificar os lábios dele, purificar a sua vida, ao ponto de Deus mudar a sua história. Então o que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que o Senhor, ele antes de enviar, ele antes de manifestar algo na vida do homem, ele primeiramente usa de misericórdia, ele demonstra o seu amor, ele começa a perdoar os pecados, ele começa a purificar, ele começa a libertar, ele começa a capacitar. E eu tenho certeza absoluta que se você se arrepender dos seus pecados, você terá o perdão de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você que está fazendo a obra, pregador, se você continuar fazendo mais, eu tenho certeza absoluta que o Senhor, ele há de te recompensar, independentemente da sua situação, independentemente de tudo que estiver acontecendo. Deus, ele cuida de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Não se preocupa, somente se preocupa com a sua salvação e com a salvação das almas. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Jesus Cristo está voltando para buscar aqueles que estão se prontificando. Então vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Queridos irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Atenda o chamado do Senhor, compreenda o que o Espírito de Deus está falando contigo nesta manhã, a qual estou aqui nesse cemitério, olhando para essas sepulturas, para esses sepulcros, observando a quantidade de pessoas que estão mortas, a quantidade de pessoas que estão esquecidas, a quantidade de pessoas que estão neste lugar. Não seja apenas mais